Presidente, o senhor tem hoje o técnico da seleção brasileira no seu comando. Como é que está sendo administrar essa dupla relação do Fernando Diniz comandando o Fluminense e comandando a seleção brasileira? João, assim, está sendo bem tranquilo porque quando ele aceitou o convite, né, da CBF, a gente estudou bastante para chegar naquele momento, né? Ele já havia sido sondado, a gente iniciou conversas com o presidente Edinaldo, onde colocamos como condição que a ida dele para a seleção brasileira não atrapalhasse o trabalho do Fluminense, o planejamento do Fluminense. Como é um trabalho de apenas atuação dele nas datas FIFA, enfim, nas eliminatórias e amistosos do ano que vem, ele agora está com a seleção nesse momento, e o Campeonato Brasileiro parado, a Libertadores parado, a gente fez um desenho bastante tranquilo, onde passa a ser, na verdade, um orgulho, como você mesmo falou, da gente ter o Fernando Diniz como treinador do Fluminense, treinador da seleção, o que não acontecia há muitos anos, e está muito bem administrado. Prova é de que, enfim, mesmo após o convite para a seleção e ter assumido a seleção, os resultados no Fluminense continuaram excelentes. A postura do presidente Edinaldo e a postura da CBF e a maneira como esse processo todo foi tratado por Fluminense, CBF e o próprio Fernando Diniz, isso também mostra um amadurecimento do futebol brasileiro na parte de gestão, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que de parte a parte, né? Uma coisa muito importante, que eu falei para você agora que assim, os resultados se mantiveram. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com as análises que a gente faz no futebol brasileiro, que a gente só analisa os resultados, né? Se a gente tivesse, enfim, tido algum momento ruim nesse período, as pessoas iam atribuir ao fato do Fernando estar desfocado e etc. Eu conheço bastante ele, assim, só para você ter uma ideia, o Fernando mora no Rio de Janeiro já há mais de um ano, que é nosso treinador. Ele não traz não leva a família nunca para o Rio, assim, ele mora sozinho num hotel, né? Se dedica praticamente todo o tempo ao Fluminense, enfim, a preparar o time, a ver jogos de adversários. É um treinador que vê, sei lá, 4, 5 jogos de futebol por dia de adversários. Então tem um trabalho muito intenso. Então a gente não tinha nenhuma dúvida, a gente que conhece por dentro, não tinha nenhuma dúvida que isso não ia interferir. Só que as pessoas ficam esperando os resultados. Aí outro dia eu vi até uma matéria num site dizendo que depois que ele foi para a seleção, o resultado melhorou do Fluminense, o Fluminense voltou a vencer, e isso significa que os bons fluidos da seleção, isso não tem nada a ver, na verdade o trabalho dele é muito consistente, né? Não sei se você sabe, mas existe um dado estatístico no Brasil de demissões de treinadores, que a grande maioria dos treinadores é demitida dos clubes quando tem mais de 50%, 60% de aproveitamento. Na verdade, o aproveitamento vem bem, aí acontecem 3 ou 4 derrotas seguidas, e isso faz com que às vezes os dirigentes acabem tirando o treinador por essa sequência recente de derrota. Mas o trabalho no todo é bom. E a gente sabe que o trabalho no todo é bom, né? Eu estou dando essa entrevista para você aqui agora, e nós temos a mesma pontuação que tínhamos no ano passado no Campeonato Brasileiro nesta rodada, com o mesmo número de vitórias, o mesmo número de empates, o mesmo número de derrotas e quase a mesma quantidade de gols. Então, isso demonstra que são 2 campeonatos brasileiros inteiros, com o Fluminense brigando no topo da tabela e com uma média de pontos e de vitórias igual ao que tinha, por exemplo, no ano passado. Que é, para mim, o grande Campeonato Brasileiro para mim, a grande comprovação de um trabalho, porque é um campeonato de longo prazo, ponto corrido. Os campeonatos de mata-mata, às vezes, não dizem muito bem o trabalho que é feito. Mas, por